falar do impressionismo da fotografia. A fotografia tem uma forte influência nos impressionistas, né? Quando que a fotografia nasce? Ela nasce no final do século XVIII, início do XIX. A primeira fotografia que passa a circular mesmo, né, no mundo europeu começa mais ou menos na década de 20 do século XIX. E a gente não dá para dizer quem que foi o principal inventor da fotografia, porque é um trabalho de várias pessoas, né? Um trabalho conjunto. A gente gosta, né? Na modernidade, a gente gosta de trazer, né, os nomes, né, dos inventores, mas a fotografia, cada um foi trazendo um pouco, né, de técnica até a gente conseguir surgir o que a gente chama hoje dessa fotografia. Né? Não foi o Daguerre, não foi o Niepce, foram esse trabalho de muita gente. O que eu quero dizer aqui é que já nas primeiras décadas do século XIX, a fotografia já passa a circular nas ruas de Paris, nas ruas das principais cidades europeias, né? Então, a influência da fotografia já é sentida já na primeira metade do século XIX, né? E a gente vai falar dos impressionistas. Os impressionistas eles vão aparecer, né? A primeira exposição impressionista é de 1874. Então, a gente tem já a fotografia já no início do século, né? Então, aí é a primeira problematização que eu quero fazer hoje, né? Quais que foram as implicações que o advento da fotografia, o que a fotografia trouxe para os impressionistas e para a sua obra? O que ela trouxe de novo, né? A gente sabe que no início, né, quando surgiu a fotografia, ela foi uma ameaça, né, para muitos pintores de ofício, porque ela passa a substituir, não tinha nada que capturasse imagens reais da vida. Então, eram os pintores de ofício que capturavam essas imagens. Quando a fotografia chega, ela representa uma ameaça a princípio, né? Os impressionistas, os artistas, eles vão... a concorrência é muito desleal, porque a fotografia é muito mais barata, né? É um produtor de imagens muito mais eficiente, muito mais barato do que uma pintura. Mas, né, então, se no primeiro momento ela foi uma ameaça, né, para muitos artistas, em um segundo momento ela traz uma gama de oportunidades que se abre para a arte, né? Então, a partir da fotografia, o mundo passa a ser visto de outra forma, né? E os primeiros a notar isso, né, esse outro mundo que a era fotográfica vai imprimir, são os impressionistas. Então, a pergunta é, qual que é a relação que eles têm com a fotografia? O que vocês acham? Vocês já conseguem pensar sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Se vocês lembram aí das imagens dos impressionistas, o que elas trazem, né? Que relação que vocês acham que aconteceu? A relação com a luz? Perfeito. Muito. Uma relação fortíssima com a luz. Esse é um ponto essencial. Porque a fotografia é isso, né? A fotografia ela tem de captar a melhor luz, né? E o momento. A luz e o momento ali. Perfeito. Principalmente porque era preto e branco, né? Influência. Oi? Era preto e branco. Então, você capta muito mais. Quando você vai desenhar, você coloca a imagem em preto e branco para você ver onde que está a sombra e luz. Então, como já era preto e branco... Peraí, conta mais para nós aí, Lili. Conta mais. Quando você vai desenhar... Não, quando as pessoas... dica, né, de desenho, peguei agora também. Você vai desenhar uma fotografia, você põe em preto e branco para você ver exatamente onde está o claro e o escuro. Claro e escuro. Sim. E agora que eu estou fazendo isso, né? Ainda mais ainda, porque a gente tira muita foto com o celular, então, se você coloca no preto e branco, você vê. E naquela época, né, exatamente, é a luz, né, que eles queriam ver, né? Que eles viram, né? Sim, a fotografia trouxe da liberdade, né? A arte finalmente se livra, né? Se liberta desse sentido figurativo, né? Dessa imposição figurativa, e pode, então, falar muito mais do que ela pensa, do que ela sente, de como ela imagina o mundo, né? Então, ela liberta os artistas nesse sentido. Mas isso para a arte moderna em geral, né?
Agora, para os impressionistas... Exato, especialmente para os mais modernistas, né? Porque se a princípio ela foi uma ameaça... Não, e sofreu muito. Quando ela foi se apropriada, ela virou uma bênção, né? Ela virou uma bênção para a arte. Primeiro, porque ela trouxe vários elementos. Desculpa, Glaucia, já vou te... Primeiro, que ela trouxe vários elementos que a gente vai perceber aí. E depois, segundo, porque ela vai dar essa liberdade para o artista, né? O primeiro a falar isso é nada mais, nada menos do que o mestre, um dos maiores, que é o Picasso, né? Ele vai falar: se eu quiser representar a cena, a realidade, eu tenho aí a fotografia, né? Os impressionistas se sentiram muito inspirados, né, pela nova forma de ver que a fotografia trouxe. A fotografia trouxe uma forma de ver o mundo que os impressionistas não conheciam, né? Que é uma forma de ver diferente, né, de mirar da fotografia. Então, a primeira delas foi estimular o apetite dos impressionistas, né, por imagens da vida cotidiana parisiense. Então, a fotografia começa a captar esses momentos do mundo moderno e os impressionistas vão, então, ser esses artistas que vão também utilizar, né, se influenciar por essas cenas da modernidade, que essas cenas de lazer, da burguesia parisiense, nos parques, nos cafés, eles vão se apropriar desse novo modo de vida que a fotografia vai registrando para também falar disso. E aqui a gente tem, né, uma tela do Renoir, né, que vai mostrar um desses momentos, né? Renoir gosta de mostrar muita interação, muita sociabilidade, muita intimidade, e aqui ele está mostrando quase que um flerte aqui, né, de um homem com uma mulher, um balanço, e essas são cenas, né, da vida moderna. Então, os impressionistas vão ser amigos, né, dessa nova forma de ver o mundo que a fotografia traz, que essa era fotográfica traz. Aqui, por exemplo, a fotografia imprime um novo enquadramento para olhar para a cidade, tá vendo? Um enquadramento mais panorâmico. E aí os artistas vão se valer desse enquadramento que a fotografia propõe para poder também pintar a partir desse enquadramento, que eles não pensavam nisso antes. Nesse tipo de composição, nesse tipo de enquadramento. Essa é uma tela do Pissarro, também, Camille Pissarro. Ele vai representar várias imagens, né, da Paris moderna, da Paris do século XIX, haussmanniana, que nós vamos trabalhar aqui, a partir da fotografia, a partir desse enquadramento fotográfico. Né? Não só pelo tema, né, pelos temas, a ponte, uma estação de trem, mas também pelo próprio enquadramento que a câmera traz, pela linguagem, pela composição da cena, pela maneira que a câmera traz de representar paisagens, de representar cidades, de representar pessoas. Então, a câmera vai trazer essa lente nova de leitura do mundo que os impressionistas vão se encantar por ela e vão se valer desse mundo visto pela câmera para poder trazê-lo também para a pintura, né? Vai ser uma grande aliada, uma grande parceira deles. Os impressionistas eles encontraram também na fotografia essa inspiração técnica para pensar na manipulação da luz, que vai ser um elemento central, né, para a pictórica impressionista, vai ser o comportamento da luz durante diferentes fases do dia, né, diferentes momentos do dia. Então, esse comportamento da luz ele foi captado pela fotografia, né? E os impressionistas vão se valer disso. Uma outra questão relacionada a isso também são as descobertas ópticas que as pesquisas fotográficas trouxeram, né? Elas trouxeram essa ideia de que a decomposição das cores e a formação da imagem, elas trouxeram essa técnica de como se dá a decomposição das cores na fotografia e a formação da imagem na retina. Então, o que os impressionistas passam a fazer? Que aí eu pus esse quadro aqui, essa tela, para mostrar um pouco disso. Eles passam a não usar misturas de tintas nas telas, mas eles passam a usar pinceladas de cor muito próximas umas das outras, cores puras muito próximas das outras,
e deixar que elas se misturem na retina, no olhar, nos olhos do observador, né? Então, a fotografia traz essa técnica para os impressionistas e eles vão, então, começar nas pinceladas, eles começam a enxergar, então, colocar cores puras, muito juntas umas das outras, que eles vão entender, né, pelas pesquisas fotográficas, que quando elas passam pela retina, elas vão se misturam na retina, né? Elas se misturam nos olhos do espectador. Então, eles entenderam, né, por meio dessa técnica, isso, e eles passam, então, a usar o conhecimento, esse conhecimento científico da fotografia nos seus quadros, né? Então, a gente tem, né, lembra que eu falei daquele exemplo do menino no museu, na exposição de Nova York? Se você chega pertinho, você só vê borrões, né? Você não vê nada, nenhuma. Mas aí, à medida que você vai se afastando do quadro, a sua retina vai misturando as cores e formando a imagem. E essa característica ela vem da fotografia, não é incrível isso? Isso é muito novo para a gente. Eu adorei saber disso. Então, essa é a técnica fotográfica, né? De como que a retina reproduz as imagens. Né? E aí o Monet vai falar justamente isso. When you go out to paint, quando você sai para pintar, né, o Monet vai falar justamente isso, dessa técnica. Quando você sai para pintar, porque eles eram pintores ao ar livre, né? Eles pintavam as cenas, né, do mundo moderno, as paisagens, as cenas da burguesia, as cenas de trabalho, da estação de trem, das pontes, etc., tudo ao ar livre, diferente dos acadêmicos, que pintavam dentro dos estúdios. E fala, quando você sai para pintar, tenta esquecer que você está vendo objetos sobre você. Tenta esquecer que isso aqui é uma árvore, uma casa, um campo, ou o que for. Pensa, meramente pense. Aqui é um pequeno pedaço, um pequeno quadrado azul. Aqui você tem um triângulo rosa. Aqui você tem uma linha amarela. E você vai pensar da forma como isso parece para você. Esquece que isso aqui é uma árvore, esquece que isso aqui é uma... E a cor exata e a forma exata vai te dar essa impressão ingênua, né, que você tem da cena sobre você. Então, ele vai falar que ele queria até que o melhor impressionista é aquele que nem enxerga. Quer dizer, ele queria ser o seguinte, o Monet vai falar, ele queria ser um cego que, de repente, retorna sua visão, e aí ele só tem ideia das cores. Então, ele sabe, aqui é um triângulo azul, aqui é um quadrado rosa, aqui é uma linha amarela, quer dizer... E aí ele vai... Lu, posso falar alguma coisa? Pode. Não, esse texto dele aí é interessante, porque quando a gente vai desenhar, eu também estou pegando técnicas. Ótimo. Quando você acha uma coisa difícil para desenhar, coloca, por exemplo, uma mão ou uma árvore, sei lá, coloca de cabeça para baixo. Porque aí você não vai desenhar uma árvore, você vai desenhar uma coisa de cabeça para baixo. Então, você vai... Exatamente isso, né? Não é a sua ideia que você tem de árvore. Você não vai já desenhar uma árvore sabendo que a folha é verde. Não, a folha pode ter até um azul, um laranja, um roxo, tal. E se você puser ela de cabeça para baixo, você vai desenhar ela com outros olhos e vai sair uma árvore. Depois você só vira o papel de volta. Ótimo. Não é interessante também, né? Exemplo perfeito. Perfeito esse exemplo, Lili, porque é justamente isso, né? Você tem que esquecer o conceito. Esquecer que você sabe que uma árvore é uma árvore, que uma árvore geralmente tem tronco marrom e aí folhas verdes. Você vai esquecer que isso existe. Uma árvore... Você vai desenhar o que você está vendo, essa mistura de cores que você está vendo, né? Exatamente, muito bom isso. Então, isso funciona, né, para os artistas hoje, né? E aqui é um outro exemplo do que a fotografia traz, além do movimento, né? Ela traz esse elemento que a câmera traz de produzir imagens desenquadradas, imagens que muitas vezes as câmeras naquela época traziam imagens desfocadas, desenquadradas, e muitas vezes o tema central da fotografia estava no canto. Já viram aqueles mal fotógrafos
que você põe o trem lá no canto, e aí você tem um espaço em branco. As fotografias daquela época ainda tinham esse problema e aí muitas vezes os enquadramentos, o assunto estava no canto e a cena, então elas representam essa cena fragmentada, né? Como se fosse quase flagra de um momento específico. E os pintores, eles vão se apropriar disso e fazer pinturas como se fossem também cenas momentâneas da realidade, né? E aí é uma pintura também do Degas, ele vai trabalhar, nem os pés do cavalo ele coloca aqui, tá vendo? É como se fosse um enquadramento de foto, né? Uma cena que continua para além da tela, né? Aqui nessa outra carruagem, ele coloca só metade da carruagem, tá vendo? No canto esquerdo, só metade da carruagem que aparece, quer dizer, então é como se fosse uma cena que continua, que vai como se fosse uma fotografia, uma cena do momento, um flagra, né? Ele traz aqui um espaço assimétrico, né? Na verdade, a fotografia significou quase uma bênção para a arte poder se libertar dessa função que ela tinha de representar a realidade, né? E quem fala disso não é ninguém menos do que, né, o Picasso, que ele vai falar. Quando você vê tudo que é possível exprimir através da fotografia, deixa eu tirar aqui. Descobre tudo que não pode ficar por mais tempo no horizonte da representação pictural. Quer dizer, os artistas não estão ali para representar a realidade, né? Porque o artista continuaria a tratar de sujeitos que podem ser obtidos com tanta precisão pela objetiva de um aparelho de fotografia? Seria absurdo, não é? A fotografia chegou no momento certo para libertar a pintura de qualquer anedota, de qualquer literatura e até do sujeito, né? Então, é isso que a pintura traz, né? Que a fotografia traz para a pintura. Os pintores, os artistas não precisam mais se ater ao real, né? A pintar a realidade como ela é. Mas eles começam a pintar a realidade como ela se parece para eles, como eles veem, quando eles veem a realidade, né? A fotografia, então, se liberta, se torna livre, se torna pessoal. É um exercício do artista, né?